Agora veja, vamos começar com as 3 leis da robótica, as 3 regras fundamentais que estão mais profundamente arraigadas no cérebro positrônico de um robô. A voz de Powell, transmitida pelo rádio, soou tensa aos ouvidos de Donovan. Na escuridão, seus dedos enluvados assinalavam cada item. Temos o seguinte: a primeira, um robô não pode ferir um ser humano, ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. Certo. A segunda, continuou Powell, um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Certo. E a terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Seja muito bem-vindo, você está no Quixotada Nerd, o seu programa de literatura nerd. Se é a sua primeira vez por aqui, já faça logo a inscrição e acesse as notificações para que não perca mais nenhum programa. Hoje vamos falar sobre Eu, Robô, I, Robô, do Isaac Asimov. Já devo adiantar que se você gosta de adaptações cinematográficas, não assista essa aqui, que isso não é adaptação. Não. Se você gosta de adaptações baseadas na obra, né? Isso aqui era um roteiro original e então decidiram colocar o nome dele de Eu, Robô, e simplesmente o que tem de parecido com o livro é o título e as leis da robótica que ele utiliza. O resto não tem nada a ver. E acaba deturpando ainda, né? O que eu tive mais raiva foi isso, né? Porque eu imaginava que o filme tinha a ver com o livro e por isso comprei essa edição com a capa do filme. Mas esse aqui é o livro original do Isaac Asimov mesmo. A edição que eu acabei lendo foi a lançada pela Aleph. Eu li no Kindle, né? Edição digital, mas provavelmente vocês vão reconhecer a capa. As edições da Aleph são muito bem trabalhadas, né? Assim, seja a gramatura do papel, o tipo de fonte que é utilizada, as capas, as bordas, as anticapas quando tem. Eles fazem um trabalho muito interessante para quem gosta de ter o livro físico. Acho assim, que vale a pena ter. As edições que eles lançam, sem dúvida. Maravilhoso. Eu tenho vontade de comprar, mesmo que não vá ler o livro, só para ter. Só para ter a edição, porque são edições que se destacam, né? Elas se destacam na estante. Você olha assim, nossa, esse. Outra editora também que está com as edições lindas é a Darkside. Darkside faz um trabalho. São belíssimas as edições. E um trabalho no papel que a Darkside faz também é impressionante, né? Assim. Mas vamos falar sobre Eu, Robô agora. Isaac Asimov é a primeira vez que aparece aqui no Quixotada Nerd, mas ele é um dos grandes autores de ficção científica da história. Ele era professor de bioquímica na Universidade de Colômbia, e lá na universidade existe uma prateleira dedicada às obras dele, que está lá na biblioteca e que tem 7 metros de caixas de produção dele. Então você vê o quanto ele era produtivo, né? Ele escreveu mais de 470 livros de quase todas as áreas. Na escala de Way, que é uma escala de biblioteconomia, apenas em uma área ele não tem publicações, que é filosofia e psicologia. Mas ele escreveu de crítica às obras de Shakespeare a enciclopédias de história da ciência. E ele conhecia de cabeça as datas de nascimento e de falecimento dos grandes cientistas, as suas principais obras. Então, é um cara muito inteligente, muito produtivo. E ele é mais reconhecido pela fundação, a saga dele, apesar de que ele depois tentou fazer uma linkagem de todas as obras para que fosse uma, digamos, história do futuro. O Eu, Robô ele começou com uma série de contos independentes. Depois ele cria uma introdução que parece muito com as entrevistas que a gente vê em revistas norte-americanas, né, estadunidenses, em que um repórter vai entrevistar a doutora Susan Calvin, que seria uma das principais responsáveis pela criação do cérebro positrônico, né, que seria o cérebro dos robôs. Ela nasceu no mesmo ano em que a empresa em que trabalha, e essa empresa é a que constrói os robôs que são
basicamente seres humanos, né? Eles são seres humanos de metal, digamos assim. É interessante que os contos foram escritos essencialmente na década de 50, né? Mais meados da década de 50. E a doutora Susan Calvin, ela vai nascer em 1982. Então já é um exercício de futurologia ali do Asimov, né? Pensando que lá nos anos 80 talvez iniciaria-se essa trajetória da construção de robôs. É claro que robôs já existiam antes disso, mas não com cérebros positrônicos, né, como ele imagina. A doutora Susan Calvin vai aparecer logo no primeiro conto, que é o Robin, primeiro conto do livro, que é sobre um robô que é parceiro de uma criança, um robô babá. Depois ele serviu de base para o Homem Bicentenário, né? O Homem Bicentenário. Base como o robô serviu de base para o filme, né? O Robin não tem voz, né? Não. Ele é um robô, ele não fala, ele só se movimenta, ele é muito pesado. Ele brinca de... ele brinca de se esconde, brinca de se esconde com a criança. E aí nesse primeiro conto, que na verdade quando foi lançado originalmente ele não tinha nada a ver com os outros contos, né? Aí como você falou, o Asimov ele costura esses contos que foram lançados independentes em revistas de ficção científica da época, usando a doutora Susan Calvin, e ele lança a doutora Susan Calvin adolescente nesse primeiro conto, ali ela começando a se interessar pela questão dos robôs. Tem que lembrar também que essa primeira reportagem, ela já está fazendo 75 anos de idade e está se aposentando da empresa, né, da US Robots. Então seriam 75 anos mais ou menos da vida dela atrelada à existência dos robôs. Então ele está contando uma trajetória nesses contos aqui, que ele transformou numa espécie de romance. É um romance que perpassa 75 anos. E a gente vai vendo a evolução desses robôs, desde os primeiros casos do Robin, de como a humanidade ela resolveu banir os robôs da Terra. Né? Então criaram leis que proibiam o uso de robôs na Terra, até a evolução dos robôs a ponto de eles substituírem os pensadores humanos, a criação de cérebros robóticos. E os robôs com características, começando a ter características humanas, né? Começando a ter características de fala, começando a ter condições de fala, mesmo com a voz metálica, afônica, e depois criando vibrações com membranas que passa emoções na fala do robô. É interessante, né? E realmente, assim, se a gente pensar na evolução de seres, é o que acontece. A gente hoje tem robôs, claro, muito primitivos ainda comparados com o que a gente encontra no livro, né? Mas robôs já que tentam imitar expressões humanas e até conseguem de certa forma. E robôs que têm inclusive agora um senso de equilíbrio, né? Alguns robôs da Universidade de Boston. E a Boston Dynamics, que faz os robôs, que é mais conhecida como Skynet, né, dos nossos dias, em breve estarão fazendo aí um Terminator, né? Com certeza, porque eles fazem um robô que se equilibra, dão um bicudo nele, jogam coisa em cima, ele sai, ele consegue voltar, então eles estão construindo um robô ideal para dominar a raça humana. É impressionante os robôs da Boston. E não só isso, né? A doutora Susan Calvin é uma psiquiatra de robôs. Uma psicóloga, né? É uma psicóloga de robôs. A profissão dela é essa. Tanto que quando ela é chamada de psicóloga, ela é psicóloga de robôs, ela corrige. Interessante. Aí o grande diferencial do livro é justamente isso, é que ele tenta tratar da psicologia dos robôs, né? A evolução psicológica deles, né? Dos cérebros positrônicos, até o momento em que um robô terá a capacidade de se passar por um ser humano e até de galgar grandes cargos políticos. A gente não vai dar spoiler ele aqui, não, né? Isso é melhor do que qualquer humano na função que ele desempenha. Né? Apesar de que também existe a emoção da frustração, né? Tem um conto aqui que é muito interessante, que é... Peguem aquele coelho que remonta a Alice no País das Maravilhas, né? E nesse conto é um robô que é líder de um grupo de robôs mineiros e que ele se sente frustrado por não conseguir fazer a tarefa para a qual ele foi desempenhado. E ele vai descrever as emoções dele, né? Mas em determinado momento ele diz que essas emoções, né, frustração e tal, elas são apenas um simulacro filosófico para dar a gente uma ideia do que o robô sente, mas não tem como a gente saber exatamente o que é que o robô sente ou não. A doutora Susan Calvin, ela fala que não tem uma relação direta, né, de emoções robóticas com emoções humanas.
É porque os cérebros são totalmente diferentes, embora eles desempenhem funções muito parecidas em certos pontos. Tem um conto que para mim foi o preferido pela a lógica que é construída. Tem o conto Razão, que é de um robô que acaba se tornando religioso. E aí tem um trecho que eu destaquei fazer a leitura, né? Que o robô está junto com o Donovan e o Powell, que são dois trabalhadores da empresa que aparecem em vários contos e estão sempre nas piores posições porque eles têm que testar novos robôs em novas situações, né? Seja em novos planetas ou minerando um asteroide. Então eles estão sempre na pior situação possível. Né? Embora eles sejam experientes, aí eles até falam, a gente é experiente, mas a gente só se ferra por causa da nossa experiência. Né? A gente acaba, não, vocês são experientes, então são os melhores para fazer o pior trabalho. E o pior é que eles são experientes, mas são inexperientes, porque eles são experientes em coisas anteriores. Exatamente. Mas o que vai aparecer agora... Em certo ponto eles falam, olha, eu gostava muito do robô de primeira, segunda geração, que a gente sabia o que ele ia fazer, sabia como trabalhar com ele. Esses agora que estão querendo suplantar a gente, tomar nossos lugares e até dar ordens na gente, a gente não gosta muito não. E aí eles estão numa discussão com um robô. Tem um robô que ele diz que ele foi criado por um ser superior, robótico, né, uma inteligência superior, robótico, porque os seres humanos não teriam condições, não teriam capacidade, por serem inferiores, de criar ele. Então, quer dizer, o robô criou, na verdade o robô descobriu Deus. E aí tem um trecho que o robô fala o seguinte, né? A matéria de que são feitos é macia e flácida, sem resistência nem força, e depende de uma oxidação ineficiente de matéria orgânica para obter energia. Como aquilo, ele apontou o dedo para o que restava do sanduíche de Donovan, com ar de desaprovação. De tempos em tempos vocês entram em coma, e a menor variação de temperatura, pressão do ar, umidade ou intensidade radiativa prejudica a sua eficiência. Vocês são provisórios. Eu, por outro lado, sou um produto acabado. Absorvo energia elétrica de forma direta e a utilizo com eficiência de quase 100%. Sou composto de metal resistente. Meu estado de consciência é ininterrupto e posso suportar as condições extremas do ambiente com facilidade. Esses são os fatos que, com a proposição óbvia de que nenhum ser pode criar outro ser superior a si mesmo, põe por terra a sua tola hipótese. Então, quer dizer, o robô, religiosamente, ele tem a sua premissa e que, olha, vocês são nada, qualquer coisa, vocês não conseguem trabalhar, não conseguem mais sobreviver, vão morrer. Eu não, eu sou um ser acabado, pleno. Como é que vocês vão ter me criado? É absurdo, para o robô é absurdo. Xenófono de Colofon, né, um filósofo grego, pré-socrático, já dizia que, ao viajar pelo mundo conhecido, ele tinha percebido que os egípcios faziam deuses à semelhança dos egípcios, os gregos à semelhança dos gregos, e que se as vacas, os cavalos e os leões pudessem fazer deuses, eles fariam as suas imagens e semelhanças. E a gente vê aí que os robôs, inclusive, estão fazendo os deuses às suas imagens e semelhanças. Com certeza, né? Isso aí é óbvio que se alguém me criou, tem que ser alguém parecido comigo, né? Porque alguém me criaria diferente dele. Não faz sentido. Apesar de que o mesmo Deus criou todas as coisas, então ele é parecido com quem, afinal? Mas é muito bom, assim, os contos, a progressão dos contos, como a gente já citou, né? Do Eu, Robô, eles levam até apesar de você falou, né, ele não tem escrito tratados, Asimov, tratados filosóficos, mas tem muitas questões filosóficas tratadas, assim. Eu até fiquei surpreso de que ele não tivesse livros especificamente catalogados como filosofia e psicologia, porque ele trata de muitos temas, né, tanto da psicologia como da filosofia. Tem uns trabalhos, só que assim, como não é o foco principal, né, o foco principal na verdade é essa evolução, a vista dos olhos da doutora Susan, toda a história da US Robots, a United States Robots, embora não faça mais sentido existir o nome United States, porque lá na frente ela explica, né, que o planeta foi dividido em regiões, inclusive geograficamente, apesar dos nomes das regiões, se a gente pensar hoje, não pensar hoje, mas na época mesmo o planeta não mudou tanto, né, de década de 50 para cá. Mas as regiões são divididas de formas que, por exemplo, a região chamada de Norte, ela inclui acima de uma certa faixa dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. E a região que seria a Europa, eu não me lembro agora se é Oeste, ou que seja Oeste ou Europa mesmo, que eles dão o nome,
inclui Argentina, Uruguai também nela. Então, aí tem a região da África que inclui uma parte da Ásia. Então, são umas divisões mais sociais, socioeconômicas, na verdade, do que geográficas. É o que faz são sentido, né? Hoje existem justamente os blocos econômicos, né, que embora hoje nos blocos econômicos eles teoricamente sejam regionais, mas por exemplo a gente tem Brasil, África do Sul, Rússia, Índia e China, como o BRIC, que é um bloco em que os países, além de Rússia e China que fazem fronteira, os outros não têm nada próximo, né? São continentes diferentes, então é uma divisão que faz sentido econômico, principalmente social e econômico. Para quem não conhece ainda o Asimov, que é um grande autor de ficção científica, que merece ser conhecido, eu acredito que um livro que sirva como introdução, como uma ótima introdução, seja justamente esse, né? Porque apesar dele ser costurado para ser um tipo de romance, na verdade são contos não muito longos e que tem uma ideia fechada em si mesmos e que dá para você ter uma noção dessa questão da evolução dos robôs, das ideias deles sobre a questão do cérebro positrônico. É uma boa introdução se você não conhece ainda. São contos que são, como você falou, né, fechados em si mesmo. Então, você pode ler individualmente, não precisa até ler na ordem, mas é interessante a sequência pela evolução que a gente vai encontrando, né? A não ser os dois últimos contos, porque um está diretamente ligado ao outro, né? A questão do robô que acaba com feições humanas, então ele consegue enganar as pessoas. Existe a dúvida, ele é um robô ou é um ser humano? Então é isso, sugiro a leitura do Eu, Robô, do Isaac Asimov. A gente não citou que ele é russo, ou citou, né? Não lembro. Não, citou não, eu esqueci de falar. É um escritor russo radicado nos Estados Unidos, né? Ele nasceu, assim como o Nabokov, que eu já falei aqui no canal. E ele faleceu em 1992, né? Se não me engano foi isso, 1992. Ou seja, ele quase 10 anos depois que a US Robots já tinha iniciado suas atividades, de acordo com as obras dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar, falar com os amigos, insistir para que eles assistam também. E a gente se vê no próximo Quixotado Nerd, o seu programa de literatura nerd.